como viver a vida de forma significativa, de forma que essa vida tenha um propósito. A sua vida pode ter um propósito, pode ter um objetivo. Meu nome é Danius e eu pretendo tratar esse assunto durante esses minutos que estivermos aqui. Eu convido você a nos acompanhar. Quando você olha para uma grande multidão, o que pensa? Uma grande cidade, grande número de pessoas, centenas, milhares ali transitando. O pessoal do marketing, quando olha a multidão, certamente pensa em uma forma de ver a satisfação da clientela para vender seus produtos. Faria suas pesquisas para poder alcançar o público. O político, quando vê a multidão, já vai pensando numa forma de conquistar aquela massa para se eleger, para ganhar as eleições, a próxima eleição. Temos visto políticos, inclusive, vendo os efeitos da pandemia como uma forma de contabilizarem a sua postura, contabilizarem o seu crescimento diante da população. Líderes religiosos inescrupulosos, quando vem a multidão, quando vem grande número de pessoas, já pensam em atrair aqueles adeptos a fim de conseguirem seu lucro pessoal. O artista, quando vê a multidão e vê que a multidão o aprova ou não o aprova, ele está pensando em conquistar a multidão para o seu sucesso, para a continuidade do seu sucesso, para continuar vendendo a sua arte. Raros são aqueles que olham para a multidão e veem ali pessoas com nomes, com uma história, pessoas com sentimentos, com suas vidas, suas dores, seus lamentos, suas emoções. Há cerca de 2000 anos atrás, foi escrita uma obra literária contando a história de um homem que olhava a multidão, mas via as pessoas com seus dramas, com suas necessidades. Um homem que olhava a multidão e via as pessoas com compaixão. Via a multidão como se fosse um rebanho desgarrado, um rebanho de ovelhas sem pastor, pessoas que precisavam ser pastoreadas. Essa obra literária foi escrita provavelmente por um homem chamado Marcos. Marcos foi um discípulo de Jesus. E se você pensou que esse homem que olhava a multidão com compaixão era Jesus, você acertou. Marcos contou a história de Jesus e, de acordo com algumas testemunhas que viveram no primeiro século da era cristã, uma delas, vou citar aqui, seria Papias. Papias foi um importante líder das comunidades cristãs do primeiro século. Papias assegurou que essa obra, que foi intitulada Evangelho de São Marcos, foi escrita sim pelo próprio Marcos. O nome de Marcos é encontrado em manuscritos muito antigos e, portanto, parece que foi o Evangelho de Marcos que foi também uma fonte para o Evangelho de Mateus, de Lucas, de João. Segundo Papias, Marcos foi um fiel intérprete do apóstolo Pedro.
Nos parece que Pedro foi morar lá em Roma, migrou para Roma, onde passou a liderar e pastorear a comunidade de cristãos da Itália. E foi ali que Pedro foi falando, narrando sobre as experiências que ele viu em Jesus, que ele conviveu com Jesus. E Marcos foi escrevendo tudo aquilo que Pedro ia narrando e falando, Marcos ia escrevendo. Marcos nos deu então uma mensagem, uma obra literária maravilhosa. Mas ele não está falando da história de um herói como as obras literárias da época, por exemplo, as obras literárias romanas, que falavam dos grandes feitos de homens heróicos, homens famosos de sua era, e também floreava os ditos e os ensinos daqueles homens como ensinos memoráveis. Marcos não, ele está narrando a vida de um servo, um israelita modelo, que viveu uma vida íntegra, que cumpriu a palavra do Deus de Israel. Um israelita que na verdade era o Messias, mas que procurava não colocar isso muito às claras para a multidão, porque parecia que nem todos estavam preparados para entender que Jesus era o Messias. E Marcos continua mostrando ali como Jesus fazia, como ele era. Por exemplo, Marcos mostra a autoridade que Jesus tinha e o poder do Evangelho, quando ele mostra que Jesus tem autoridade sobre as enfermidades, Jesus tem autoridade sobre os espíritos malignos. Ele cura as pessoas dessas desorganizações psíquicas, físicas. Marcos também narra a autoridade de Jesus sobre a própria natureza, os elementos da natureza. Tudo isso mostrando que o Evangelho é o poder de Deus. Se você ler o livro de Marcos, você vai também ver que Jesus confrontou a forma como os religiosos daquele tempo, as pessoas, os comerciantes daquele tempo estavam usando a situação religiosa. Jesus corrige e diz que o templo onde se reuniam, lá em Jerusalém, era a casa de Deus para todos os povos. Portanto, Marcos mostra que Jesus, o Messias, não teria vindo apenas para o povo judeu, para o povo de Israel, mas sim para os gentios, ou seja, para todas as pessoas de todas as nações, para a humanidade. O evangelista Marcos está ali mostrando que Jesus veio para cumprir a sua paixão, ou seja, o seu sofrimento na cruz. O objetivo de toda a narrativa parece correr para essa direção. A ênfase não só, inclusive não só de Marcos, mas dos outros evangelistas, parece mostrar que a vida de Jesus aqui na Terra tinha um propósito, que era servir a humanidade para resgatar as pessoas que estavam perdidas, estavam sem direção, como que ovelhas sem pastor, e reunir essas pessoas que crescem numa nova comunidade, uma comunidade de vida, pessoas que experimentassem transformação para uma vida melhor e uma vida eterna. Para que isso acontecesse, Jesus ia fazer agora uma nova aliança. Assim como havia aquela velha aliança que Moisés foi usado para fazer entre o povo de Israel e Deus, o povo que estava debaixo da escravidão de Faraó no Egito, um Egito incrédulo, mas que viu os juízos e os milagres de Deus e a libertação do povo de Israel, para que esse povo agora tivesse uma nova aliança. E os mandamentos que Moisés trouxe para o povo de Israel foram
um sinal deste pacto, agora Jesus estava restaurando, trazendo uma nova aliança. E ele derramaria o seu sangue como cordeiro pascal, ele derramaria o seu sangue para fazer esta nova aliança, uma reconstrução de uma nova humanidade. Essa humanidade teria um mandamento, um novo mandamento, um mandamento de Cristo, um mandamento de amor. Portanto, se você ler o Evangelho de Marcos, você vai perceber que a sua vida pode ter um sentido. As pessoas têm dúvidas por que elas existem. Grande parte das pessoas. Pode ser o seu caso. Pode ser que você tenha várias dúvidas, muitas ou poucas, sobre por que você existe. O futuro das pessoas depende muito, geralmente, de como elas perspectivam, como elas veem, como elas sentem a sua vida, como são os sentimentos delas em relação às suas vidas. Elas traçam um mapa, elas traçam seus objetivos e como vão chegar nesses objetivos, de acordo com como elas veem a vida. Alguns deixam a vida acontecer e aquilo vai acontecendo e elas veem a vida como um sofrimento, como um acaso. Outras vão traçando, vão objetivando, se desgastam para chegar aos seus objetivos. Outras se sentem mais felizes, mais realizadas porque estão encontrando seus propósitos. Como pode ser isso? Pesquisadores há anos atrás chegaram a conclusões, entrevistando, pesquisando e testando 100 pessoas. E chegaram à conclusão que os acontecimentos bons ou acontecimentos maus têm efeitos passageiros sobre a vida das pessoas. Que depende mais de como estas pessoas fazem, o que elas fazem com os acontecimentos. O acontecimento pode ser muito bom, muito mal, não importa. Vai depender do que estas pessoas fazem com os acontecimentos. Se você ler o Evangelho de Marcos, você vai ver que Jesus viveu a vida dele enfrentando pressões tremendas, enfrentando preconceitos, enfrentando um público que ia atrás, que procurava a todo preço. Pessoas queriam bem, pessoas queriam mal dele, mas ele foi até o fim viver o seu propósito de vida. A sua vida pode ser uma vida forte, de paz, uma vida de mais felicidade, um viver melhor. Isso vai depender de você crer nas informações corretas para viver uma vida verdadeira. Leia o livro de Marcos e acompanhe nesse nosso canal mais outras informações que traremos dentro da perspectiva do livro de Marcos, o Evangelho segundo São Marcos. Você pode baixar na internet o Evangelho de Marcos, você pode ter uma Bíblia na sua casa, não importa, o importante é que você consiga ler e acompanhar conosco. Eu convido você a dar o seu like nessa mensagem, compartilhar com seu grupo, aproveitar nesse tempo de quarentena para estar a estudar conosco o livro de Marcos e vamos dentro dessas leituras aprender mais sobre viver uma vida melhor, uma vida com Deus, uma vida com significado, como Jesus viveu e como Ele orientou que passássemos para as outras pessoas o poder desta vida que Ele conheceu e transmitiu para nós. Meu nome é Dânios e eu convido você a continuar conosco. Ajude esse canal a crescer, ajude ele a alcançar muitas pessoas para que elas possam sair de suas aflições, de seus medos e não serem ovelhas sem pastor. Elas serem pastoreadas
por aquele que olha para elas como pessoas. Tudo de bom para você, muitas dádivas para a sua vida e muita paz.